Olá pessoal, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Eu estou fazendo mais um texto para a gente refletir na palavra de Deus. A partir daquilo que foi pregado, trabalhado no domingo, a gente vai utilizar o mesmo texto, mas a gente vai conversar um pouco, refletir um pouco mais profundamente sobre a palavra de Deus, esse trecho tão importante da palavra do Senhor. Eu quero, nesse momento, convidar você a pegar sua Bíblia, pegar um papel, uma caneta, anote, gaste um tempo diante da sua Bíblia. Há versículos que é importante a gente rabiscar, decorar, são versículos que vão fazer todo sentido para as nossas vidas. Romanos capítulo 5, dos versos 1 ao 5, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu, o Espírito Santo. Pessoal, um dos grandes enganos das gerações mais novas tem criado talvez sérios problemas na maneira de viver o cristianismo, é o de acreditar que o maior opositor da fé é a tribulação. Cuidado, porque o Evangelho de Cristo, que em muitos lugares tem sido pregado de maneira errada, as pessoas utilizam do Evangelho para dizer que se a pessoa tem fé, não terá problemas. E se ela tem problemas, é porque não teve fé. Mas a palavra nunca nos enganou prometendo aos que têm fé que seriam impedidos de vivenciarem tribulações. Pelo contrário, Jesus ele foi muito claro quando ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a palavra dele é uma palavra de esperança, porque a ideia é, porque ele venceu o mundo, nós venceremos também. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus com um olhar verdadeiro. Não adianta imaginar que agora com Cristo a sua vida é só alegrias. Eu me lembro muito de um rapaz que ele chegou na igreja e ele estava todo feliz porque tinha acabado de se converter, conhecer a Jesus, a vida dele estava mudando. Só que passado algum tempo, algumas tribulações lhe sobrevieram. E aí ele um dia me procurou e falou assim: eu estava tão feliz por causa do encontro com Cristo, mas parece que depois de tudo isso só veio coisa ruim sobre a minha vida. E eu olhei para ele e falei assim: agora você está sendo trabalhado por Deus, porque Deus utiliza os momentos difíceis para nos moldar, para nos lapidar. Então nós precisamos olhar com carinho. E quando nós olhamos, por exemplo, para Eclesiastes, Salomão ele é muito direto quando ele diz que todos, maus e bons, são acometidos pelos mesmos acontecimentos. A gente às vezes tem a impressão de que coisas boas só acontecem com pessoas boas. Não. Coisas ruins só deveriam acontecer com pessoas ruins. Não, não é assim. Todos os acontecimentos eles estão sobre os bons e os maus. A Bíblia diz que a chuva cai sobre justos e injustos. A mesma chuva. Então, quando a gente olha para a história de Jó, por exemplo, a gente vê uma luta profunda, tribulações, e uma atrás da outra, e quando uma notícia ruim ela é refletida, vem outra logo após. Então a história de Jó é uma história que mostra que a tribulação faz parte da vida da fé. Mas a palavra nos ensina que o maior inimigo da fé não é a tribulação, não é contra a tribulação que nós precisamos lutar. A Bíblia diz que o maior inimigo da fé é o pecado. É o pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado que gera tragédia. É o pecado que gerou a tragédia no Éden. É o pecado que gera maldade. O pecado que violentamente coloca as pessoas umas contra as outras. É o pecado.
Os problemas muitas vezes nos aproximam do Senhor, o pecado, pelo contrário, ele nos afasta do Senhor, ele nos desanima, ele fere a nossa alma, ele interfere na nossa relação com o Criador. Mas aí Paulo, ele vai trazer essa mensagem, essa palavra para os nossos corações. E ele vai dizer que o pecado já não rege as nossas vidas. E que as tribulações não devem ser combatidas, mas elas devem ser assimiladas e nós precisamos aprender, porque as tribulações são grandes professores sobre as nossas vidas. As tribulações nos ensinam. Em razão das tribulações é que aprendemos as grandes lições da vida. E é sobre essa ideia que eu queria trazer algumas perguntas para que a gente pudesse refletir hoje, né, nesse momento diante desse trecho da palavra. E a primeira pergunta é a seguinte: quais as razões pelas quais os cristãos devem se gloriar? Quais as razões pelas quais os cristãos devem se gloriar? O que você acha? Olha só, o texto vai trazer duas razões. Dá uma olhada no texto, vê se você encontra essas razões. A primeira razão está no verso de número 2, quando ele diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é uma primeira razão para a gente se gloriar. A gente se gloria na esperança da glória de Deus. A gente é tomado pela glória, da certeza de que há uma esperança de que a glória de Deus há de se manifestar. Mas há uma segunda razão pela qual nós podemos nos gloriar, que está no verso 3. Você encontrou aí? Quando ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É isso mesmo que você ouviu. O apóstolo Paulo está dizendo: a gente se gloria na esperança da glória de Deus e a gente se gloria nas tribulações. As tribulações são razões fortes e profundas para que a gente venha se gloriar. E aí vem a próxima pergunta, né? Por que Paulo escreve que os cristãos se gloriam na tribulação? Por que a tribulação é uma razão para se gloriar? Porque a vida nos propõe as tribulações e as tribulações nos ensinam. As tribulações nos fazem refletir sobre a nossa humanidade, sobre as nossas fraquezas, sobre as nossas fragilidades, sobre a humanidade, sobre o outro. São as nossas tribulações que fazem enxergar a dor do outro. Porque quando você vê o outro sofrendo, você fala: poxa vida, eu já passei por algo parecido. Eu sei o que ele está sentindo. E eu acho que talvez eu possa ajudar, talvez eu possa conversar, talvez eu possa consolar. Por exemplo, se você já perdeu alguém importante na sua vida, você sabe como que é a dor de alguém que tem perdido gente nesse período de pandemia. Se você teve alguém que ficou ali internado no hospital muito tempo dentro da sua família, você sabe a dor que sente alguém que está vivenciando essa realidade hoje. Porque as tribulações são professores que nos ensinam grandes lições. E é por isso que a gente se gloria, pelo fato de que quando a gente passa por tribulações, a gente está crescendo. Tribulação dói, tribulação angustia, mas essas angústias elas geram em nós novos atos, novas ações, novas atitudes. Tem gente que enquanto não passa por uma tribulação não muda. Tem gente que enquanto não passa por uma tribulação não se sensibiliza. Tem gente que enquanto não passa por uma tribulação não abre o seu coração, continua uma pessoa com dura serviço, como diz a palavra de Deus, ou seja, que não se curva. Então as tribulações são importantes e nós precisamos nos gloriar, porque elas geram muitas coisas nas nossas vidas. O apóstolo Paulo vai falar que as tribulações geram perseverança. Aqui nessa tradução está paciência. Mas também gera um caráter aprovado, nessa tradução está experiência. E também, em terceiro lugar, acaba gerando esperança. E a próxima pergunta é: quando você passa por um momento de tribulação em sua vida, quais os sentimentos que vêm sobre você? Quais os sentimentos que te tomam? Desespero, angústia, raiva, vontade que acabe logo, você chama todo mundo, reúne todo mundo da tua família para ver
Se alguém tem capacidade de tirar isso, você entra num desespero profundo. Quais são as ações e quais são as reações que sobrevêm sobre você? Quais os sentimentos te tomam no dia da tribulação? Por exemplo, tem gente que diante de uma tribulação entra em pânico. Você já teve pânico? Eu nunca tive pânico. Mas eu acompanho algumas pessoas que vivem essa realidade do pânico. Elas são tomadas por um sentimento de desespero tão profundo, o desespero é tão descontrolado que elas só conseguem chorar e elas ficam estáticas sem ter reação. Isso é pânico. Elas entram num desespero completo e não tem reação. Né? Tem gente que diante das tribulações consegue se acalmar, respirar, olhar para todos os ângulos e tomar uma decisão. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso. Elas entram num desespero terrível. Quando você passa por um momento de tribulação em sua vida, quais os sentimentos então que te tomam? E você, qual é o sentimento que toma você? Você consegue identificar? Não, pastor, eu fico bravo, fico nervoso, brigo com todo mundo. Por quê? Por que esses sentimentos tomam você? Não, quando vem uma tribulação na minha vida, eu me afasto de Deus, eu olho para a realidade, eu acho que Deus que está contra mim. De quem é a culpa? Em quem você culpa pelas tribulações que você vive? É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque na realidade de Paulo, a gente não tem que culpar ninguém, a gente tem que agradecer, porque tribulações são momentos de aprendizado, por mais duro que seja. Ninguém sai da tribulação igual a quem era. Entendeu? Então, tribulações são ensinos. A gente tem passado por uma grande tribulação. Essa pandemia é uma tribulação. Essa pandemia é uma loucura. Nós temos passado por ela. E a pergunta é como que nós vamos passar? Como que nós vamos chegar no final? Melhores ou piores? Próxima pergunta. O texto começa dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que nos trouxe a paz com Deus? E por quê? Por que Paulo começa dizendo que nós temos paz com Deus? Qual que é a razão? O que nos trouxe paz com Deus nesse primeiro verso que nós lemos? Olha que interessante. Ele vai dizer assim, tendo sido, pois, justificados pela fé. Ou seja, Deus nos justificou pela fé e o fato dele ter nos justificado fez com que a partir de agora nós tivéssemos paz com Deus. Se a nossa realidade era de angústia, de luta, de problemas, agora não, agora a nossa realidade é de paz com Deus. Há uma paz acima de todas as coisas e essa paz nos leva a perceber a presença de Deus. Deus está no meio do seu povo, a paz dele se manifesta. E olha que coisa interessante, mais à frente, o texto vai dizer, no verso de número 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho Jesus, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque, preste atenção, o texto diz que nós éramos inimigos de Deus, por causa do pecado. Era o pecado que nos afastava de Deus, não eram as tribulações. E eu acho lindo o verso 8 que diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto é lindíssimo, é um texto que tem que estar na sua mente e no seu coração. Romanos capítulo 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por nós porque a gente não tinha mais pecado, Cristo não morreu por nós porque a gente fez alguma coisa boa. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ofereceu a salvação, nós éramos seus inimigos. E aí Paulo começa no texto, né? Ele talvez faça a abertura já contradizendo essa palavra, mas ele faz a abertura dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé.
Por causa da fé em Cristo Jesus, agora a gente tem paz com Deus. Estamos em paz. Não somos mais inimigos. Você está em paz com Deus. E é por isso que a sua tribulação não deve ser algo que você deve se desesperar. Pelo contrário, se Deus já te justificou, se a salvação de Cristo está presente na sua vida, agora você precisa ter paz com Deus e no momento de tribulação confiar no poder, na guarda, na proteção, na força que vem do Senhor sobre você. É sobre isso que o texto está dizendo. Então, tenha paz. Aí eu quero ler um texto com você que está em Eclesiastes capítulo 7, dos versos 2 a 4, que diz assim: É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. E a pergunta que eu faço a partir desse texto é a seguinte: por que a casa onde há luto ela é importante? Quais são as desvantagens de viver em uma casa onde só há festa? Por que é importante ir a uma casa onde há luto, em vez de viver na casa onde há festa? O próprio Salomão ele responde isso. Porque a morte é o destino de todos. Porque na casa onde há luto, a gente reflete sobre a vida. Num velório, quando você se depara com um caixão, no momento de morte, você pensa na sua vida. E você começa a perceber que aquele fim é o seu fim também. Que a morte é o final de todos. Você começa a olhar para o caixão e você começa a perceber que aquela realidade é a sua realidade também. E que todos nós passaremos por essa realidade. E, em consequência disso, vem a pergunta: o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí vem as palavras de Salomão quando diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, em que venha dizer não tenho neles contentamento. Estou cansado, está difícil. Lembra-te do teu Criador agora. Lembra-te do teu Criador no dia de hoje, enquanto você tem vida, alegria, força, onde você tem fôlego. Lembra-te do teu Criador já. Lembra-te agora do teu Criador. Aproveita a vida. A morte nos faz pensar sobre a vida. A casa onde há luto nos sensibiliza. A casa onde há festa, não. Quem vive de festa é irresponsável. Quem vive de festa tem interesses secundários. Quem vive só de festa não consegue expressar quem realmente é, porque a vida não é só uma festa. Entendeu? É necessário se sentir sozinho às vezes é necessário ficar sozinho, às vezes é necessário ter o seu tempo de angústia, refletir sobre o seu interior, às vezes é necessário. É necessário olhar para dentro e às vezes a gente vai encontrar dentro muita tristeza. Então pensem nisso. E a última pergunta: o que Deus espera que façamos a partir de agora diante das tribulações? O que Deus espera que a gente faça a partir de agora diante das tribulações? Diante de tudo aquilo que eu olhei, diante das palavras do apóstolo Paulo, que vai dizer que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência. Porque assim, o que significa isso? A tribulação produz perseverança. Por quê? Porque para sair dela eu preciso perseverar. Eu não posso andar para trás, eu não posso regredir. Eu preciso permanecer na tribulação, porque não há como vencer a tribulação sem permanecer, sem perseverar. E quando eu persevero na tribulação, a tribulação me proporciona experiências. Olha que coisa linda, experiências. Que experiências são essas? Experiências que a gente só tem quando a gente enfrenta isso. Experiências com Deus, experiências de milagre, experiências de vida, experiências de oportunidades. Gente, a tribulação é a porta da experiência do milagre. Agora, só experimenta o milagre quem persevera. Quem vai embora, deixa quieto. Não vai experimentar coisas maiores. E aí,
ele termina, e a experiência, ela gera esperança. Porque quando eu começo a ter as experiências, quando eu começo a ter meu caráter trabalhado, eu mudo o meu olhar e a esperança começa a brotar em meu coração. Porque eu começo a perceber que a vida não é só isso, há a mão de Deus, há os milagres de Deus sobre mim. Entendeu? Então, o que Deus espera que a gente faça a partir de agora diante das tribulações? Que a gente reclame menos. Reclame menos. O que Deus espera que façamos a partir de agora diante das tribulações? Ore mais. Confie mais em Deus. Descanse em Deus, porque agora há uma paz entre você e Ele, porque você foi justificado. Se apegue a convicções da sua salvação. É sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você foi justificado pela fé, a salvação para a sua vida. Há uma esperança da manifestação da glória de Deus. Espere a glória de Deus se manifestar na sua vida. Conte com o milagre. E que Deus assim te abençoe. E que Deus resplandeça sobre você o rosto. E que Deus te dê muita paz em nome de Jesus. Vamos orar? Eu queria que você, neste momento, apresentasse as suas tribulações a Deus. E nós vamos orar para que Deus alivie as suas angústias, para que quando você passar por uma tribulação, você não seja mais tomado por um pânico, por uma aflição profunda, mas pela paz de Deus e pela certeza de que Deus vai te ajudar a resolver. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas certezas que nós podemos ter a partir dela. E uma das certezas é que as tribulações vêm sobre nós não porque o Senhor não gosta da gente, não porque a nossa vida é ruim, não porque a gente só faz tudo errado. Há momentos em que a tribulação se manifesta. E quando ela se manifesta, ó Deus, nós temos a oportunidade de aprender, de ter ao nosso lado uma grande aliada, uma grande professora, que são as tribulações, ou grandes professoras, porque são várias tribulações que vêm sobre nós. Mas que a tribulação nos ajude, nos dê crescimento, que sejamos mais firmes, sólidos, perseverantes, fiéis a Ti, mais experientes, dá-nos experiências lindas contigo através das lutas que estamos vivenciando. O Teu povo no deserto teve tantas experiências de milagres, porque estavam vivendo tribulação e nós queremos viver esses milagres hoje também. Abençoa, Deus, a nossa nação e dá saúde para a nossa nação, mas também dá experiências de milagre em nome de Jesus, para que o nosso coração venha se encher cada vez mais de esperança. O Senhor é a nossa esperança. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Um grande abraço para você e que você tenha uma semana, um final de semana poderoso, cheio da presença de Deus, tá bom? Fica na paz.